Oh, boa tarde, Padre David. Estou ouvindo sim. Boa tarde a todos e a todas. Então, Padre Flávio, nós estamos só acolhendo o pessoal, né, aguardando a entrada do senhor. É uma satisfação tê-lo conosco nesta tarde, nesse momento de partilha. Né? Agradeço o senhor ter tirado um tempinho aí desse domingo para trazer uma palavra para nós aqui. Boa parte dos que estão participando fazem parte aqui da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, né, nas suas 3 cidades, né, Lucrécia, Rafael Godeiro e Almino Afonso. Né, e nós também estamos transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube da nossa paróquia. Então, eu falei com o Padre Flávio a possibilidade dele trazer uma palavra para as famílias, né, já que todos estamos partilhando desse momento. A pandemia é para todo mundo, né, a situação é difícil para todas as famílias, e fazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fé para os casais, também quem participa do ECC, e de outras pastorais e atividades de nossa paróquia. Então, acredito que todo mundo que está aqui participando, nós temos casais, temos um casal também ligação lá do Zonal do Vale, né, o senhor deve conhecer, o senhor trabalhou lá por Açu, né, temos um casal ligação também aqui do nosso Zonal, que é de Caraúbas, e temos os demais participantes de pastorais e grupos aqui da paróquia, né. Padre Flávio, acredito que todo mundo né, já sabe um pouco qual a missão dele. É filho de Severiano Melo, acredito que ele esteja em Severiano Melo, né, nosso vigário-geral. Né, o vigário-geral auxilia o bispo, né, nas atividades e no governo da nossa diocese. Na ausência do nosso bispo, por qualquer motivo, o vigário-geral ele fica responsável em nos direcionar, em nos guiar. Né? Então, é uma missão importantíssima, que requer também muita dedicação, e além de ser vigário-geral, também é o pároco da Igreja-Mãe da nossa diocese, a Catedral de Santa Luzia. Né? Quem já participou da festa nesses últimos anos, com certeza viu Padre Flávio por lá. Né? Padre Flávio também, foi Padre Flávio que há quase 20 anos atrás me acolheu no seminário, né? No ano de 2002, o último ano que ele era o formador, era o reitor do seminário. Eu fiz meu encontro vocacional e foi Padre Flávio que me acolheu, que me orientou. Né? Eu entrei no ano de 2003, foi o ano que ele saiu para outras atividades. Né? Então, também sou muito grato a Padre Flávio por ter acompanhado, na época ter direcionado e também ter me aceito no seminário. Então, a todos que já estão, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Padre Flávio vai trazer um pouco essa palavra. A gente escolheu um tema bem simples, né? A família como vai, que foi um tema da campanha da fraternidade também, salvo engano, do ano de 94, né? Já se tratava, era uma outra realidade, era um outro ambiente, mas eu acredito que, de certa forma, se encaixa também nesse momento, já que estamos todos juntos passando por essa pandemia. Então, Padre Flávio, antes de o senhor trazer uma palavra, eu gostaria de convidar o casal Socorro e Dário, que eles são lá de Lucrécia, fazem parte da equipe dirigente, para que eles possam fazer um breve momento de oração para a gente iniciar este encontro. Né? Então, agora eu passo a palavra a Dário e Corrinha, que estão lá em Lucrécia, para iniciar esta tarde rezando. Com vocês. Boa tarde, Padre Flávio, né? Boa tarde, Padre David. Boa tarde, irmãos e irmãs, famílias da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, né? Das cidades de Almino Afonso, Rafael Godeiro e Lucrécia, e todos vocês que vão acompanhar e participar também pelo Facebook e pelo YouTube de nossa paróquia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Há mais de um ano, nós estamos vivendo momentos difíceis, muitas lutas, muitas percas, renúncias, medos, mas como Deus nos fala no Salmo 34, versículo 19, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E é com essa certeza que estamos hoje aqui,
de forma remota, né, cada um em suas casas, para ouvir a palavra de Deus, que é o conforto para os nossos corações. Para iniciar esse encontro, invoquemos a presença da Santíssima Trindade em nosso meio e em todos os lares, no meu lar, no seu lar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora, com muita confiança, vamos rezar a oração do Espírito Santo. Vamos suplicar a Deus que bênçãos sejam derramadas em nossas casas, em nossas famílias, e que nelas reinem a paz, a concórdia, o amor, o perdão e, acima de tudo, a saúde do corpo e da alma. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo fim da pandemia Covid-19, que o Espírito Santo encha de vitalidade as pessoas que encontram-se enfermas, encha de esperança as famílias que estão passando pela doença e de conforto às famílias enlutadas. Né? Gostaria de citar a família de Teca, né, que o nosso filho dela, o nosso irmão do ECC, né, Danilo Soares, né, e sua nora Edneide Suassuna, que vivem esse momento de tristeza. Então, rezemos a oração do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesta tarde. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a Santíssima Trindade possa conduzir neste final de tarde esse encontro virtual e que seja um momento de edificação espiritual para todos. Convido nesse momento e passo a palavra a Padre Flávio. E que Deus abençoe Padre Flávio e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, boa tarde novamente a todos e a todas. Eu pensei nesse breve momento, desde que Padre David me convidou, iniciar com um texto um pouco longo, mas um texto do livro do Eclesiástico, no capítulo 3, que pode nos ajudar a nos nortear nesse caminho que a gente vai fazer. No capítulo 3, versículo 3, adiante ele diz assim: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Quem teme o Senhor honra seus pais, e como a senhores servirá aos que o geraram. Com obras e palavras, honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe destrói até os alicerces. Não te glorie das injúrias sofridas por teu pai, pois não é glória para ti a sua afronta. A glória de cada um vem da honra de seu pai, e é uma desonra para o filho, a mãe desprezada. Filho, ampara a velhice de teu pai, e não lhe causes desgosto enquanto vive. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, sê tolerante com ele, e não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A ajuda prestada a teu pai não será esquecida, mas será plantada em lugar dos teus pecados e contada como justiça para ti. No dia da aflição, serás lembrado, e teus pecados se dissolverão como o gelo em dia de sol. Bom, poderíamos até continuar, mas acho que estes versículos
nos ajudam e norteiam. Eu espero não me alongar demais, tenho mania de falar muito, mas combinei com o Padre David um tempo e espero me manter dentro desse tempo, até porque a gente também se cansa de estar diante de uma tela, né, de um telefone, de um computador, não é muito agradável. Eu pretendo me manter dentro de um tempo que nos ajude, na verdade, apenas uma partilha. E eu queria fazer uma saudação, porque se eu não estou enganado, eu vi a mãe de Paulo Brasil aqui em tela. Eu posso estar enganado, mas porque as imagens são pequenas, né, no meu computador. Olha aí, dona Maria, olha que maravilha, né? Um grande abraço, né, a pessoa dela saudar, então, a todos vocês que estão aqui. A gente tem um carinho imenso. Paulo Brasil é da minha geração, exerceu o ministério presbiteral em nossa diocese com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação. Paulo é do nosso coração, e ver a mãe dele aqui me emocionou, viu, Padre David? Fiquei feliz e emocionado aqui com a presença virtual, e eu mando um grande abraço, né? Vejam só, primeiro eu queria lembrar que quando nós tratamos desse tema, a família como vai, olhamos, a gente tem que primeiro se perguntar que modelo de família nós temos na cabeça, né? Quando a campanha da fraternidade começou a refletir, nós tínhamos, eu vou chamar de alguns modelos. Hoje, nós temos muitos outros modelos. E antes da gente idealizar, é importante a gente partir da realidade. O sonho, eu diria, o ideal é aquilo que nós acabamos de ouvir no livro do Eclesiástico. É uma relação harmoniosa entre pais e filhos, que é esse núcleo central. Mas a gente sabe muito bem que esse não é o único modelo de família que nós temos, né? Como eu já disse, hoje cada vez mais se multiplicam os modelos de família que nós temos, né? O mais importante é que a gente, antes da gente julgar, é que a gente tente entender este lugar muito concreto que todos nós estamos, né? Famílias, nós temos hoje, com esse mais de ano, né, quase já um ano e meio em isolamento, certamente serviu para repensar e rever este núcleo central que nós estamos inseridos. Seria belo eu aqui falar só da relação pai-mãe e filhos, né? Seria muito bacana, mas essa não é a única realidade, né? Os modelos se multiplicam, como eu disse, e aí você tem famílias só com o pai criando os filhos, com a mãe criando os filhos, com os avós criando filhos e netos, né? Cada vez mais você vai vendo, afinal de contas, para que família eu estou falando, ou que família está frequentando a igreja, né? E que família a própria igreja quer alcançar, né? Quer evangelizar. Então, vejam como é um quadro muito complexo, porque a cada dia a gente vai se deparando com muitas realidades quando se trata dessa questão familiar. Claro que a primeira relação que nós vamos ter sempre que olhar, e aí vocês têm experimentado isso mais de perto, é que a pandemia ela tem ajudado a repensar a relação que vocês estabelecem entre marido e mulher. Essa é uma primeira relação que eu diria que ela entrou em xeque nesse período agora de distanciamento social. Porque era fácil você, de certa forma, anos a fio, né, levar uma relação em que
você se relacionava com muitas outras famílias, não é? Em vez de estar somente em casa. Agora, à medida em que nós nos deparamos com a necessidade de estar mais em casa, aí vem o drama, que é como enfrentar quem somos diretamente. E aí vejam que não há como escapar, né? Aquilo que a gente muitas vezes, como casal, deixou de conversar e deixou de enfrentar, vocês tiveram que enfrentar. E nós, padres, no nosso caso, eu e o padre David, tivemos que saber lidar com muito mais afinco com a solidão. Porque tivemos que conviver consigo mesmo sem que isso nos levasse a uma depressão ou a uma tristeza. Então, se por um lado, vejam como, se por um lado vocês como casais tiveram que reconstruir esta relação entre vocês a partir de uma convivência mais intensa, nós que moramos só, e aí vejam como não é só realidade de padres, imagine quantas outras pessoas moram sozinhas, e aí tiveram que reaprender a também conviver consigo mesmo. Porque antes, por exemplo, no nosso caso de padre, uma vida agitada, de correr de uma comunidade para outra, com reunião, com palestra, com missa, com batizado, com isso, você chegava em casa cansado. De repente, agora, o cansaço é de estar sentado, porque são muitas reuniões, não é, que se faz de forma remota, mas quando você fecha o computador, você está só, né? Ou seja, tudo isso eu acho que afeta diretamente a todas as famílias, diretamente, porque a própria relação familiar, a relação entre os pais, ela entrou realmente em sério questionamento. E entrou ainda também em questão que relação nós estamos estabelecendo com os filhos. Porque vejam como é interessante. Quando a Sagrada Escritura enfatiza tanto o honrar pai e mãe, desde o mandamento que Moisés recebe nas tábuas da lei, nós sempre temos a tendência na igreja de interpretar como uma via de mão única, né? Com todo respeito, mas boa parte de vocês, pais, ainda acham que honrar pai e mãe é, abre aspas, vocês falarem e os filhos obedecerem. Dificilmente nós conseguimos entender que o mandamento honrar pai e mãe, para mim, ele tem uma via de mão dupla. Com todo respeito, tem pai, tem mãe que não honra a obediência dos filhos. E aí como é que você vai fazer? Como é que os filhos vão viver este mandamento? Ou seja, é preciso que os pais, que o pai e a mãe compreendam que cada vez mais, hoje, não é simplesmente porque quando vocês dão a ordem, os filhos de imediato perguntam, mas por que eu não posso fazer isso? Certamente vocês já tiveram que responder muito a essa pergunta. Por que eu não vou para ali? Por que eu não saio? Por que eu não vou? Por que isso? Por que aquilo? Por que essa ordem? Não é simplesmente para desafiar a autoridade de vocês, mas ela também acho que uma questão central hoje é que é uma obediência, é uma relação de obediência em que passa necessariamente por eu vou chamar de um respeito recíproco. É preciso que a gente respeite pai e mãe, mas é preciso também que os pais respeitem os filhos. Respeitem em todas as dimensões, saber ouvir, sabe? Para você ter uma família que cresça junta, ela precisa, cada vez mais, que todos dentro de casa tenham voz. Podem olhar, quando é que nós temos voz? É difícil a gente definir um tempo em que a gente tem voz dentro de casa. Quando a gente é criança, ninguém nos escuta,
né? Que é criança. Quando é jovem, porque é rebelde, adolescente, é rebelde, não é? É imaturo. Daqui a pouco casa, sai de casa, não é? Vai construir sua família. Quando é idoso, já está gagá. A gente não quer mais ouvir, não. Já passou do ponto. Afinal de contas, não é? Nós parece que criamos certas ideias de família em que elas são muito distantes da realidade, quando, na verdade, nós não conseguimos compreender que a família ela deveria ser o palco por excelência, onde todos são respeitados, sabe? Aí vocês não precisam ligar o microfone para me responder. É difícil a gente entender ou ver, por exemplo, um pai ou uma mãe que já errou e ser capaz de pedir perdão a seu filho. É difícil, sabe? Fica enrolando ali, vai para frente, ainda vem justificar a nós, padres, dizendo assim, com medo de perder a autoridade. Que nada, não perde a autoridade nenhuma, pelo contrário. Pelo contrário, no dia que você pede perdão, porque de fato seu filho percebeu que você estava errado, né? Você ganhou uma credibilidade muito maior do que você tinha antes, porque você foi capaz de reconhecer que estava errado, que quem estava certo era seu filho. Afinal de contas, dentro da família, essa deveria ser uma relação saudável, onde todos crescem. Todos crescem. Quem tem que crescer não só são os filhos de vocês. Todos temos que crescer continuamente. É verdade que a gente, muitas vezes, sai transferindo as responsabilidades, não é? Por exemplo, na educação, os pais normalmente acabam transferindo para a escola. Mas hoje, cada vez mais, esta é uma área em que a escola é apenas uma dimensão da formação das pessoas, né? Você tem a casa, você tem as redes sociais, né? Você tem as relações que você estabelece com as amizades, né? Mesmo que aquele ditado antigo sempre esteja em voga, né? Porque a companhia ela será sempre aquilo que vai nos dar um norte na nossa própria existência. E aí vejam como todos nós nos sentirmos responsáveis. Eu, realmente, hoje, como o padre David disse, eu estou aqui em Severiano Melo, faço questão absoluta, de uma vez por semana, vir a Severiano Melo. Eu tenho uma mãe com 85 anos, o ano passado foi diagnosticada com um câncer, né? Acelera a demência, né? E acho que eu, como filho, tenho obrigação. Para mim, eu acho que eu tenho a obrigação de uma vez por semana passar o dia aqui e uma noite sou eu que durmo no quarto com ela. Quem cuida aqui diretamente é minha irmã com meu cunhado. Mas, vejam, cada vez mais, como é que nós vamos compreender que a gente possa, nesse processo, compreender o papel de cada um nesse caminho. Acabamos de ouvir, por exemplo, o livro do Eclesiástico já falando disso, né? Ampara a velhice de teu pai, né? Mesmo que esteja perdendo a lucidez, ser tolerante com ele, não humilhe em nenhum dos seus dias. Fácil não é, minha gente. Não é fácil ter paciência, né? Porque você repete, você diz uma história e daqui a pouco ele pergunta 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? E você tem que pacientemente aguentar. Não é simplesmente porque ele cuidou de nós, não é esperando o retorno, um dia você vai ficar assim, alguém espera que alguém cuide de você. Não, mas é porque faz parte da nossa família, faz parte do nosso núcleo. É muito bom, sabe, a gente ser família quando está todo mundo cheiroso. O difícil, né, é a gente continuar sendo família, né, quando cada um vai compreendendo e olhando também os limites.
E aí vem um outro dilema grande, que eu vou chamar de, não são limites, mas é como nós compreendemos a diversidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não queiram que todo mundo seja igual, sabe? Primeiro, porque é impossível. Segundo, a gente cresce muito mais quando a gente é capaz de olhar a diversidade que somos dentro de casa. E essa diversidade começa, às vezes, até pelo aspecto físico. Tem um que se parece muito com a mãe, o outro se parece com o pai, tem um que se parece com ninguém, não é? Tem um que tem um jeito de um, tem um jeito do outro, tem outro que não tem jeito, ou seja, essa diversidade aqui, ela também deveria ser cada vez mais, eu diria, valorizada dentro de casa, porque essa diversidade, ela pode cada vez mais gerar um salto qualitativo na maturidade, onde todos estão aprendendo. Até quem está chegando a 90 anos precisa continuar a aprender. Vejam quantos aprenderam nesse tempo de pandemia, mesmo com a idade avançada, a usar as redes sociais, e foi uma beleza, né? Porque conseguiram continuar a ficar ali, eu diria, conectados com o mundo, né? A partir de uma necessidade, quando fomos empurrados para isso. Essa diversidade, ela pode vir já de aspectos físicos, por exemplo, alguém com alguma deficiência. Há uma diversidade cada vez mais ideológica, né? Como admitir que dentro da família tenham pensamentos, por exemplo, pensamentos políticos diferentes, e sermos capazes de conviver com isso dentro de casa. Porque hoje estamos numa polarização cada vez maior, né, entre direita e esquerda e tal, mas como fazer com que também dentro da família essa diversidade permita que se cresça? Porque a diversidade, ela gera um crescimento, porque ela questiona a posição de cada um. A diversidade nos caminhos também, por exemplo, na linha da afetividade. Quanta dificuldade nós temos, por exemplo, de dialogar dentro de casa, de conversar, quando vemos que alguns têm um outro caminho do ponto de vista do afeto, em relação à homossexualidade, por exemplo, em relação à opção de não casar. E é interessante, porque não é porque é homossexual, mas é porque não quer casar. E aí, como você vai, eu diria, como é que você vai lidar com isso dentro de casa? E um fenômeno que estamos vendo que não é só de cidade grande, mas cada vez mais cresce, por exemplo, é de ir morar sozinho, de deixar pai e mãe logo cedo, né, e morar só, construir o seu próprio caminho. Ou seja, estou falando todas essas questões porque nós deveríamos estar sempre mais muito antenados e muito atentos para que isso não cause, eu vou chamar de um desconforto dentro de nós. Porque parece assim que todas essas questões, elas nos deixam tão desconfortáveis e às vezes nos inquietam tanto que a gente pensa que a evangelização está fracassando, não é? Que a evangelização está fracassando. Não, nós deveríamos imaginar sempre mais que a evangelização, ela deve ser realmente cada vez mais o que nos aproxima de Cristo, não é? E aí o papel da família deveria ser central nesse elemento aqui. Como realmente sermos capazes de construir e de viver dentro de uma relação familiar a partir da nossa própria fé. Quando direcionamos realmente não só os membros para viver os sacramentos, e são importantes serem vividos, batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, ótimo, excelente, é uma dimensão, mas não vamos esquecer que a evangelização é muito mais
porque ela é contínua. É como a vida inteira a família ser necessariamente o lugar onde eu, não é, vivo, em primeiro lugar, a minha fé. Um dos grandes desafios para as pastorais e também para os serviços como o SCC, que angustia vocês, casais, é que muitos casais veem os filhos não querer nem ouvir falar em igreja. E aí, quando é que nós vamos enfrentar esse tema? O que acontece e o que leva um filho a dizer: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber. Olha, por outro lado, você tem jovens que desde cedo dizem assim: eu sei já o SCC de cor e salteado, porque lá em casa meus pais, nós foram muitos anos do SCC, das pastorais, não sei o que, eu sei bem direitinho o caminho. E aí, como nós vamos viver essas duas realidades? São diferentes, mas são duas realidades, mas que precisam ser, eu diria, pelo menos enfrentadas, né? Para a gente tentar identificar, né, que cristão eu estou sendo dentro de casa. Porque não basta a gente mandar que o outro seja, eu preciso ser. E quem primeiro percebe o que somos são os que estão convivendo com a gente. E quem mais convive são aqueles da nossa casa. Então, aí, esse testemunho passa necessariamente, cada vez mais, por essa perspectiva aqui. Não é para que vocês fiquem angustiados se um filho ou uma filha não está enveredando pelo caminho de cada vez mais ser igreja, ser cristão. Primeiro, porque são duas questões que devem ser colocadas de formas diferentes. O desafio é que a família seja um primeiro lugar para se viver a fé. Então, eu preciso ser cristão dentro da minha realidade, né? Então, essa é a primeiríssima coisa, viver realmente a fé. Agora, eu preciso compreender que nós não carregamos um peso excessivo de sermos aqueles que são responsáveis, né, por tudo que está acontecendo. O momento agora, eu acho que exige de cada um de nós, acima de tudo, que a gente, primeiro, não fuja da luta. Somos todos responsáveis pela família, pela sociedade, pela igreja. Perfeito. Agora, isso não deve ser para nós um peso, um fardo. Vamos lembrar que o reino não é nosso, o reino é de Deus. Nós somos instrumentos, então o reino é dele. Somos instrumentos para construir esse reino aqui na terra. Então, se nós todos nos sentirmos, né, colaboradores efetivos do reino, certamente vamos nos sentir muito melhor. E vamos compreender que o caminho vai ser muito mais leve, né, à medida em que cada um vai assumindo a sua responsabilidade. Claro que em meio a uma dificuldade tremenda que todos nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento completamente atípico, né? São tantas perdas, né? Alguém esses dias me dizia assim: Padre Flávio, mas o alcoolismo mata muito mais gente, né? E ninguém está falando nisso. E aí eu disse: olha, me faça só assim, vamos fazer nós dois aqui uma lista bem simples. Quantas pessoas nos últimos 5 anos, seus parentes ou familiares ou seus amigos faleceram por conta do álcool? Você é capaz de me levantar quantos nomes nos últimos 5 anos? E aí ela ficou calada. Disse: agora vamos nós dois fazer, cada um do seu lado, uma lista de pessoas amigas ou familiares que morreram no último ano. Que você, porque essa pessoa é uma médica, eu digo, porque você, médica, atestou que ela morreu de Covid. E aí
Eu disse, porque se o álcool mata mais do que a Covid, a culpa é da senhora, porque a senhora está botando no seu laudo, né, que morreu de Covid. Então, a culpa não é minha. Se eu estou assustado, a culpa é da senhora que é médica. E ela disse, realmente, eu não tinha parado para pensar, para pensar sobre isso. Digo, pois é, todos nós estamos sendo confrontados, porque muita notícia ruim para todo lado. Mas o grande desafio é como é que nós vamos viver esse luto, a partir da nossa fé, minha gente. Nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar. A humanidade, ela sempre passa por esses momentos difíceis, dolorosos, como humanidade, mas ela é capaz de se refazer, de se reconstruir. Nós somos, como cristãos em essência, homens e mulheres da esperança. Não podemos perder a esperança. Não só a esperança de superar esta pandemia, mas como superar a fome no mundo, como superar o desemprego. Quanta gente na catedral antes me pediam muito dinheiro. Agora me pedem cesta básica, que é um negócio impressionante. Quase ninguém me pede mais R$2. Me pede uma cesta básica. Padre, eu não queria dinheiro, eu queria alimento, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, qualquer coisa que tiver na catedral. Aí você percebe que estamos num outro nível de sofrimento. Mas nós temos que ser agentes da esperança para superar tudo isso, a dor da fome. Eu acho que a pior dor é um pai ou uma mãe ver um filho chorando e saber que é de fome. Mas ela é secular, não é milenar. Nós não conseguimos superar essa barreira entre ricos e pobres, entre alguns que têm tudo e outros que não têm nada. O mais importante para concluir, eu acho que esse tempo da Páscoa aponta para nós a grande luz, não é? O ressuscitado era aquele que foi crucificado. Portanto, para nós, como casais, como padres, como família cristã, quem nós anunciamos é que o crucificado ressuscitou. Ou seja, nós temos que ser, dentro da nossa casa, homens e mulheres da esperança. Sejam esse sinal, sabe, minha gente, dentro da casa de vocês. Sejam, sabe, pessoas que animam os outros, que se alegram com a alegria dos outros, sabe, com a vitória do outro. Não me deixa enciumado nem invejoso, mas a vitória do outro me faz bater palma, porque nós somos muitas vezes hipócritas demais. Não gostamos de bater palmas, né, para as conquistas e as vitórias dos outros. Vamos fazer isso, vamos nos alegrar, sabe? Se a família do vizinho alcançou uma vitória, por que não eu me alegrar, eu parabenizar, sabe? Nós precisamos fazer isso. Estamos precisando despertar cada vez mais para isso. Não só a minha família, né, alcançar vitórias, mas a minha família se alegra quando a família do vizinho alcança algumas vitórias e eu verdadeiramente não tenho ciúme nem inveja, mas pelo contrário, eu me sinto feliz. Vamos nos sentir responsáveis pela felicidade também da família do vizinho e nos alegrarmos com a felicidade da família do vizinho, porque só assim nós seremos capazes de construir um mundo novo, um mundo mais decente. Se os outros não fizerem isso, mas vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte. Não vamos ficar mais esperando, sabe, que o mundo mude, que os outros façam, vamos fazer. Olha, se nós que aqui estamos nessa reunião virtual, fizermos essa nossa parte já a partir de hoje, não é a partir de amanhã, segunda-feira, não. Dia de segunda a gente só começa a dieta. Hoje a gente tem que começar a fazer o que é bom. Então, está na hora da gente começar verdadeiramente por nós, a nos alegrarmos e a batermos palma pelas conquistas, pelas vitórias das nossas famílias e das famílias que estão ao nosso redor. Um grande abraço, obrigado, Padre David, obrigado a todos vocês pela paciência. Nós que agradecemos, Padre Flávio, né? Essa bonita partilha enriquecedora. É tão bom ouvir palavras assim num domingo à tarde. E, geralmente nós estávamos já uma hora dessa
se preparando para ir para uma missa, né? A nossa missa dominical à noite, e esse poder ir para a missa devido aos decretos. Então, é uma alegria a gente usar deste espaço, né, digital, para ouvir uma palavra de fé, uma palavra orientadora que o Senhor nos traz, né?